Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar sobre jogos digitais. Nesse mundo tão tecnológico, algumas pessoas escolhem até mesmo as profissões por influência de alguns jogos. Mas do mesmo jeito que existem pontos positivos, há pontos negativos também. Estudos mostram que de forma desordenada, eles podem prejudicar o desenvolvimento cognitivo. É a partir de agora, no Mundo UFG, que já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos encaracolados, e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. O nosso intérprete de Libras hoje é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só você mandar a sua mensagem por meio desse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. E para você começar a seguir a gente também lá no Instagram, é só digitar @TVUFG, interagir com a gente por lá. E agora eu já vou caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio para receber o William, que está aqui já com a gente. Ele é psicólogo organizacional. William Nascimento, seja muito bem-vindo. Cássio. E o William, pessoal, ele se descreve como um homem jovem, de pele parda, com olhos e cabelos castanhos curtos, cacheados, tem tatuagem nos braços também. Muito bem. Jogos digitais, William, são importantes? Pra minha vida, sim. É, né? Desde pequeno que você tem essa ligação com os jogos. Tenho, desde 2008, quando a gente teve nosso primeiro computador, assim, PlayStation 2, computador, que é minha vida nos jogos digitais. E jogos de console também começaram. E, assim, como a gente estava dizendo no início do programa, né? Os jogos, eles são muito importantes para o desenvolvimento. Sim. Muitas pessoas, na verdade, escolhem a profissão por conta de jogos, né? De alguns jogos que jogavam ali na infância. Isso acaba fazendo parte da pesquisa na universidade. As pessoas... A gente vive mostrando isso aqui no programa. Você, inclusive, é um deles. Você estudando os jogos digitais para falar sobre essa questão cognitiva que muitas vezes fica prejudicada. Por quê, William? Então, como eu cresci no âmbito de jogos, eu sempre gostei muito dos estímulos que aconteciam enquanto eu jogava. Desde PlayStation, a Xbox, a computador, eu sempre fui muito fissurado no que me estimulava ali na tela. E desde a infância tem aquela questão de que, nossa, tem que tirar a criança do frente do computador, tirar a criança do frente dos jogos, porque senão acaba com a atenção, acaba com as coisas. E eu escutei muito isso. Até durante Até durante o ensino médio, assim, que tinha pressão de vestibular, Enem. E só que eu estudava em tempo integral, então eu estudava das 7 até as 5 da tarde. Eu chegava em casa, eu não queria estudar mais, já tinha dado, e eu ficava jogando. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiz psicologia pela UFG, estudando desenvolvimento humano, estudando neuro, assim, por a parte, me veio esse questionamento, que tipo, gente, será que tudo que essa rotina minha de jogar não contribui em nada na minha vida? Será que realmente não contribui em nada? Pois é, porque como pode, né, ter só pontos ruins? Existem pontos positivos. Exato. Também. E partindo também de que em 2015 pra frente, eu acho que foi um grande boom, assim, em tecnologia desde já, mas agora a gente tá vendo a época de inteligência artificial. Mas na época de 2015 pra frente começou a ter muitos jogos eletrônicos competitivos. Eu sou um jogador assíduo de LoL, League of Legends, e em 2015 teve um grande boom, assim, de LoL que eu me lembre, de começar a ter campeonato nacional, campeonato mundial. E eu ficava tipo, gente, as pessoas realmente treinam o dia inteiro, então alguma coisa tem que desenvolver. E aí foi quando eu fui pra pesquisa mesmo, pra entender um pouco mais sobre isso. E tá dentro da sua área, né? Tá, psicologia, que eu amo demais, demais, demais. E assim, afeta de forma negativa e positiva? Quero que você explique isso pra gente. Certo. Eu estudei o desenvolvimento nas funções cognitivas. Quando a gente fala de desenvolvimento das funções cognitivas, são algumas como memória, atenção, tato-cinésia, funções superiores, funções motoras. E utilizando de pesquisas, eu fiz o levantamento bibliográfico, que foi bem na pandemia. A minha ideia inicial era trabalhar com grupos e aplicar testes para confirmar, mas por causa da pandemia não deu. Então eu tive que partir para levantamentos bibliográficos. Mas durante os estudos, assim, eu fiz uma análise com o LoL. E, por exemplo, o LoL, como tem muitos estímulos, você tem que
Peraí, deixa eu falar na cabeça. Como tem muitos estímulos, você precisa acabar tendo um pouco mais de atenção, um pouco mais de memória, porque não sei se você já viu alguma partida de LoL na sua vida. Muito raridade, assim, foi coisa rápida. Mas se você procura depois, é tipo assim, é você mais 4 pessoas controlando um personagem contra 5 pessoas controlando outros personagens, e tem mais de 190 personagens, e você tem que decorar a habilidade de cada um, tem que decorar a estratégia de mapa. Então, estudando a partir de LoL, eu consegui fazer algumas inferências de que memória é estimulada, atenção é estimulada, a função motora é estimulada, a linguagem verbal também é estimulada, porque a gente tem comando de voz dentro do próprio jogo. Só algumas que não, como tátil sinestésica, a gente só fica clicando no mouse e no teclado, então não tem muito movimento a ser desenvolvido assim. E aí entra um dos riscos, assim, partindo de LoL, porque foi onde eu realmente dei ênfase no meu estudo, de que a partir do momento que você só fica assim, pelo menos eu jogo assim, né? O dia inteiro, é possível desenvolver LAR, tanto é que existem jogadores competitivos que têm LAR, por exemplo, pelo uso excessivo de controle com a mão, problemas de postura também afeta, porque uma vez que a gente tem que entender que tudo em excesso faz mal, inclusive jogar. O maior karma que eu tive nesse TCC foi Se tornou vício mesmo, William? Não vício, mas assumi que realmente tinha muitas coisas negativas também, como essa questão de muitas horas sentado. A partir do momento também que a gente entende o jogo como algo que você foge da realidade em excesso, também é um ponto importante a se pensar. E hoje a gente está o tempo inteiro em tela, né? Exato. Tudo que se faz é em tela. Antigamente, você está com quantos anos? Eu tô com 25. Você está com 25. Numa geração anterior, existia muita brincadeira de rua, né? Hoje em dia, por conta dos perigos oferecidos na rua, acaba que os pais deixam os filhos muito mais dentro de casa mesmo, quando não estão na escola, mas mesmo assim, o acesso à tela, ele é dado desde muito cedo, né? Mas ainda bem que existem pontos positivos também, né? Outro dia eu falava aqui no programa que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Um carro foi criado para ser algo para transportar, foi algo feito para ser benéfico para a gente. Mas ele também pode ser utilizado como uma arma. E assim como tudo na vida, é preciso ter essa dosagem. Sim. O desenvolvimento, ele acontece desde a primeira infância, dependendo dos jogos? O que você pode observar assim, nesse sentido? O desenvolvimento humano, aí eu vou lembrar de Rapalha, com livros para desenvolvimento humano, tem as fases de desenvolvimento. Cada fase a pessoa é estimulada a partir de algum ponto. Por exemplo, quando a gente quer bebezinho, a gente é estimulado a fazer gesto com a mão, a repetir ação e tudo mais. Só que com telas em específico, eu só vi estudos a partir de 10 anos para cima. Enquanto criança, eu não vi tanto assim. Mas de 10 anos para cima, eu tenho estudos que provam, sim, o desenvolvimento. Tanto é que os jogos, assim, nas pesquisas que eu me recordo assim, de cabeça, são utilizados tanto para estimular as pessoas a se desenvolverem mais, quanto também para relembrar. Porque, por exemplo, não é relembrar a palavra, né? Mas é o que eu lembrei aqui agora. Porque, por exemplo, conforme a idade avança, a gente tende ao desenvolvimento começar a declinar. No sentido de a gente cresce, a gente envelhece, a gente começa a perder neurônios, basicamente. Então, tem um estudo, se eu não me engano, no TCC, que é com pessoas de 80, 90 anos, que utilizaram de jogos para relembrar como é esse desenvolvimento. Eu não estou lembrando a palavra que mas quase possamos relembrar, para estimular eles novamente. Porque, por exemplo, o Alzheimer, utiliza de jogos, pesquisas de Alzheimer para estimular. A gente falou outro dia, inclusive, aqui no programa, sobre jogos que são utilizados até mesmo para o tratamento de pessoas hipertensas. Sim. Funciona como um jogo que essas pessoas colocam ali as taxas que elas têm, que elas vão aferindo ao longo do dia, ao longo dos dias, né, na verdade. E tudo isso vai estimulando por meio de pontuações, por meio do que ela precisa fazer, de que forma ela precisa se alimentar. Ou seja, existem esses jogos que são mais para entretenimento, mas existem também jogos já criados até mesmo para poder tratar alguns problemas específicos. Eu acredito que mesmo de forma indireta, até os jogos de entretenimento desenvolvem. Porque LoL também, apesar de ter um cenário competitivo, o povo joga ele mais casualmente. Mas um grande boom, e isso é uma coisa que eu tenho muito forte na minha cabeça e que ficou marcado, na época que lançou Pokémon GO. Foi lá em 2014, 2013, se eu não me engano. Virou febre e tudo mais. E teve uma notícia em específico que me marcou bastante, que foi que, partindo do Pokémon GO, algumas pessoas com depressão começaram a se sentir estimuladas a sair da cama, sair de casa. Olha só. Então começou a ter esse envolvimento com o mundo externo de novo. E sim, existem muitos jogos atualmente feitos justamente para
equilibrar esse lado positivo, no sentido de jogo, por exemplo, eu também era viciado em Just Dance na minha adolescência, eu amava jogar Just Dance. Tem um jogo de Xbox que tem o Kinect, aí você dança. E aquilo vai copiando o que passa na tela, né? Tem as setinhas e tal, você vai... Aquilo lá é uma ótima coisa para perder peso, por exemplo. Tanto é que tem uma seção lá que você calcula quantas gramas você está perdendo. Na sua época já não era mais o tapete no chão que você ia apertando. Não, mas meu sonho de época quando eu vejo o filme assim, e nesses de tapete de ficar pressionando o pé. Você pressionava o pé, né? Conforme a setinha ia... Ainda não joguei esse. Mas existe, hoje em dia existe muitos jogos assim voltados para isso. Tanto é que na minha área atual, eu sou psicólogo organizacional, eu trabalho numa consultoria chamada A3 Consultoria. E lá, eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. Desenvolvimento novamente. Que é uma área, assim, voltada para um público adulto, até, tipo, o nosso maior público é adulto, voltado para treinar as pessoas em comportamentos, competências que não são tão bem desenvolvidas até o momento. E a gente utiliza, minha gestora, que é a Ana Clara, que ela também é psicóloga formada pela UFG, ela incentivou muito a mim a pensar pelo lado da gamificação na minha área. Que gamificação é você pegar de utensílios e metodologias de jogos e aplicar na vida real. Porque, por exemplo, as pessoas são muito motivadas em recompensas. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui para quê? Qual a minha motivação? Então, a partir do momento que você gera uma recompensa para essa pessoa, aumenta esse índice de competitividade, de querer participar. Então, a gente utiliza isso até mesmo na nossa área. Essa recompensa seria uma parabenização pelo feito, numeração? Por exemplo, na psicologia... Nossa Senhora, Deus. Na psicologia comportamental, por exemplo, a gente fala de reforço positivo, que é algo que a pessoa se sente feliz por ter feito, basicamente. Então, por exemplo, se eu gosto muito de chocolate, a partir do momento que eu faço um comportamento para desenvolver, e a pessoa me reforça com chocolate, eu tenho a tendência a continuar repetindo esse comportamento. Olha só. São maneiras realmente de você reconhecer habilidades, né, que existem nessas pessoas, e aí o William coloca essa possibilidade até mesmo no ambiente organizacional. O William, como eu disse para vocês, é psicólogo organizacional. A gente estava falando então aqui sobre jogos digitais e o quanto eles estimulam. Parabéns pela pesquisa, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente, viu, Obrigado a você, Cássio. Um abraço. Pessoal, e agora eu conto para vocês que o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, o IPTESP da UFG, está com vaga aberta para professor substituto na área de doenças infecciosas e parasitárias. Os interessados têm até quarta-feira que vem, dia 26 de junho, para se inscreverem. Não pode perder, então, essa data, né, pessoal? Já está aí bem próximo. E para mais informações sobre o edital do concurso, é só você acessar no Instagram, @IPTESP_UFG. Vai aparecer aqui embaixo da tela para vocês, mas IPTESP se escreve deixa só um pouquinho mais na tela, IPTSP, repetindo, IPTSP, ok? @IPTESP_UFG. Não deixe para a última hora, tá bom? E agora nós vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Hoje quem chega mais uma vez para contar tudo para a gente do que acontece aqui na universidade é a Rayane Bonfim. Pode ir chegando, Rayane. Tudo bem com você? Oi, Cássio, tudo Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Oi, pessoal de casa. Você está procurando alguma coisa para fazer esse final de semana? Eu tenho algumas atividades bem bacanas para você. 2 dicas muito interessantes. Mas antes de tudo, vou fazer a minha descrição. Eu sou a Rayane Bonfim, sou uma mulher parda com os cabelos cacheados e castanhos na altura do ombro. Os meus olhos são castanhos escuros e eu uso óculos. Primeiro, na nossa programação do dia de hoje, é para você que está querendo algo mais estrutural. Uma boa pedida é a exposição coletiva Enraizamentos. As obras que fazem parte dessa exposição são assinadas por professores da Faculdade de Artes Visuais, a FAV, aqui da UFG. A coletiva apresenta pinturas, desenhos, fotografias, gravuras, vídeo, cerâmica e instalação dos artistas Adriana Mendonça, Eliane Chaldi, Flávia Leme, Gladson Arcanjo, Odinaldo Costa e Rubens Piletti. A mostra segue em cartaz até o dia 10 de agosto na sala Frei Nazareno Congalone, no Centro Cultural Otto Marques. O horário de funcionamento é de segunda-feira a domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita e o espaço é seguro para receber os animaizinhos de estimação também, desde que estejam com coleira. Se quiser mais informações, acesse o Instagram, @ottomarques.secult Goiás.
Muito bem. Achou interessante? Muito interessante. E olha, o espaço lá, pessoal, é bem amplo. Fica ali no setor central, para quem não sabe onde fica o Octo Marx, no mesmo prédio do Parthenon Center. Muitas pessoas conhecem o prédio como Parthenon Center, fica ali no centro, na paralela à Rua 3. Então, se você for lá, vocês podem conferir, então, essa mostra. O que mais que a gente tem para hoje? Então, a nossa segunda programação é para quem gosta de música ao vivo. Você gosta de concerto, Cássio? Eu gosto muito. Até porque, na verdade, a gente tem assim, um acesso à música clássica que não é tão fácil da gente ter por meio da televisão, por meio do rádio, né? E aqui em Goiânia a gente tem ótimas orquestras e a dica de hoje, então, é essa. Isso! Para você que gosta de música boa, no domingo, dia 23, tem concerto em Cantos, lá no Teatro Escola Basileu França. A apresentação, que é realizada em parceria com a UFG e o SESC, é gratuita e não necessita que retire ingressos antecipadamente. O espetáculo é redigido por Marcos Lincoln e tem a participação dos alunos de canto da Escola Basileu França. O repertório desse concerto tem muita coisa boa, principalmente para quem curte jazz. Você vai poder ouvir ao vivo obras de George Gershwin, Ira Gershwin, Ella Fitzgerald, Billy Joel, Chico Rock, Sérgio Caetano, Carole King e muitos outros, muita coisa boa. Então não perca essa oportunidade. Se interessou também, Cássio? Muito legal, viu? Vai Olha, conferir? é aquela história. Nesse final de semana eu já tenho um outro compromisso, mas lá sempre tem, né? No Basileu França. E essa é uma ótima dica, porque muitas pessoas falam assim, o sertanejo, que tem de maior acesso aqui em Goiânia, mas nós temos música clássica também, e essa é, inclusive, a dica de hoje que a gente traz para você, a Rayane trazendo aí essa dica. E não perca essa oportunidade, anota na agenda, por favor, dia 23, domingo, às 11 horas. Para mais informações, acesse o Instagram, @Escola Basileu Franca, sem a cedilha, tá? E o melhor de tudo, gente, de graça, viu? Rayane, De graça. obrigado, viu? Até Obrigada, semana que vem, Cássio. tudo de bom para você. Tchau, tchau. Até mais, gente. Pessoal, também vou ficando por aqui, mas te espero na segunda-feira, lembrando, vou até chegar um pouquinho mais perto de vocês, lembrando que vai ser em novo horário. Como eu disse, a partir de segunda-feira, o nosso encontro no Mundo UFG será a partir das 11h30 da manhã, de segunda a sexta, tá bom? Muito obrigado por ficar aqui junto comigo, tenha um ótimo final de semana, beijos e até mais. Tchau! Opa!